Pois bem, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 19. O apóstolo Pedro, ele está chamando as pessoas para refletir sobre a caminhada, chamando-nos para sermos sóbrios e depender do Senhor, esperar no Senhor, depender da graça de Cristo, sabendo que o amor de Deus, a salvação, se revelou completamente em Cristo. E Deus operou um milagre da salvação. Esse milagre da salvação, ele inclui um novo coração, inclui um novo nascimento. Então, quando alguém aceita a Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador, essa pessoa vai nascer de novo, vai receber uma nova natureza, a natureza de filhos de Deus. Então Pedro chama a gente a atenção aqui para sermos como que filhos obedientes. E da gente não se adequar, não se conformar, não se acomodar com as cobiças do mundo, as cobiças do nosso próprio coração. E Deus nos chama para sermos santos. Ele cita um texto em que Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Se a gente invoca Deus como Pai, a gente sabe que Ele é santo. E sabe que nós não fomos comprados, resgatados daquele tipo de vida que a gente tinha, com prata ou ouro. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus, precioso sangue do Filho de Deus, Cordeiro imaculado. Então, irmãos, a coisa mais importante na vida do cristão é a pessoa de Deus. Ele é tudo para nós. É o nosso Pai, é o nosso protetor. Foi Ele que criou os céus e a terra. Ele é o princípio e o fim. Ele é a causa e a finalidade de tudo que existe, porque tudo começou nele. E, na verdade, tudo que existe aponta para ele. E ele é santo, santo, santo. Então, o verso 15, que a gente leu, 15 e 16, diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse tema de santificação, santidade, ele é um tema muito precioso para nós, porque se Deus é o nosso grande bem, se Deus é o nosso tesouro real, nosso valor supremo, Ele é nosso Pai, nós queremos conviver com Ele. Nós queremos a proximidade com Ele. E Ele ensina: sede santos, porque eu sou santo. Então,
esse assunto, nem sempre a gente tem uma compreensão clara do que significa, porque ele é um assunto tão borrado, tão contaminado, tão malversado, que às vezes a gente tem noções diferentes, estranhas, do que de fato é ser santo. Deus, ele é santo, 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 por quê? Ele é diferente. Ele é separado. A palavra santo, na etimologia dela, no hebraico, quer dizer separado, algo separado. Então, ele é separado da criação. Deus criou todas as coisas, então tudo que existe veio dele, mas não é ele. Ele é o grande eu sou. Antes que tudo existisse, ele diz: eu sou. Eu sou o que sou. Então, este Deus, ele não foi criado, ele não aconteceu num dado momento da eternidade passada. Ele é. Mas tudo mais que existe foi criado. Então, a essência da natureza dele é diferente da nossa. E é muito interessante porque a Bíblia diz que Deus é bom, mas não é só porque a Bíblia diz que ele é bom. Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Ele é santo, santo, santo. Ele é totalmente confiável. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Deus, na sua formosura, na sua perfeição, ele é coerente. Então, se nós fomos chamados para sermos filhos, temos esse privilégio da graça de conhecer a Cristo, a salvação, ele ensina: meus filhos, vocês querem se aproximar de mim? Vocês querem me conhecer? Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele é o Criador. No hebraico, o Criador é o Elohim. E ele é o Senhor Adonai. E quando o povo de Israel foi confrontado por Elias, lá no monte, porque o povo de Israel estava se misturando com uma cultura, um sincretismo religioso, se misturando com a cultura de Baal, os deuses dos sidônios. E eles acharam que tudo bem, estava nessa coisa de tudo bem, não tem problema, eu adoro a Deus, eu adoro a Baal, eu sirvo a Deus e eu sirvo a Baal, não tem problema, isso tudo combina. Porque, tipo, hoje, na mentalidade dos nossos dias, dizem: não, o que importa é crer em Deus, porque todos os caminhos levam a Deus. Esse tipo de pensamento havia lá naqueles dias. E Elias convocou o povo de Israel, havia uma seca, estava sem chover, e convocou o povo de Israel para subir ao monte, e fez um desafio aos profetas de Baal, e disse: olha, vamos fazer aqui uma prova. Se Baal é Deus, vocês podem
invocar Baal, vamos preparar um sacrifício de animal, que era corrente, comum naquele tempo, fazer um sacrifício. Vocês preparam, e vocês, os profetas de Baal, eram 400 profetas, vocês invocam a Baal, e se Baal mandar fogo do céu para queimar o sacrifício, então Baal é Deus. E ali eles prepararam o altar, prepararam o animal, colocaram a lenha, mas começaram a invocar, fazer todas aquelas práticas, e passou o tempo, as horas se passaram, e nada aconteceu. E aí Elias preparou um altar, restaurou, porque naquele monte havia um altar, que era um local de adoração a Deus, e preparou o animal, e orou, e disse: Senhor, só Tu és Deus, manda Teu poder, mostra a este povo que Tu és Deus. E veio do céu fogo. E Elias molhou bastante o sacrifício animal, fez uma vala ao redor, botou água, e o fogo veio e lambeu, queimou tudo, lambeu aquela água. E o povo ficou chocado. E eles disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, a noção, a percepção da santidade de Deus, para nós, a gente precisa entender: Deus é santo, é separado, é diferente. Não devemos embolar coisas, pessoas, com Ele. Não devemos colocar outros valores no lugar dele. No verso 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então nós fomos comprados, não foi com prata nem ouro, para pertencermos a Deus. Sim, comprados com o precioso sangue de Cristo. E em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa ideia da santidade como separação, ela traz na Bíblia a noção de que algo é santo, algo é separado e algo não é. Então, pensa assim, nós cristãos precisamos ter a noção disso, de santo e profano. Profano não é imundo. Profano é ordinário, é comum. Às vezes a gente usa essa expressão ordinário como algo que não presta. Não, o ordinário é o que é comum. É o que é do dia a dia. Aquilo que é do dia a dia não é santo. Então, essa noção ela era muito forte no Velho Testamento, porque a noção de santidade estava nas coisas, nos objetos. Alguns objetos eram santificados, consagrados, separados para o uso do Senhor.
Então, aquele instrumento foi consagrado, ele só toca louvores a Deus, né? Todo o Velho Testamento tinha o tempo inteiro essa noção de separar o santo do profano. No Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, havia toda uma conversa, uma discussão, porque os samaritanos eram judeus que eles tinham algumas tradições judaicas, mas foram misturados num período do cativeiro. Quando eles voltaram, não sabiam definir a origem deles e a genealogia. Então, os judeus não os consideravam como judeus, mas eles se consideravam. E aí a competição foi crescendo e os samaritanos diziam, não, a gente adora aqui, em Samaria. E os judeus adoram em Jerusalém, e tinha em Jerusalém o templo. E ela perguntou para Jesus, os judeus dizem que é para adorar no templo, a gente aqui em Samaria. Jesus falou, olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E não é aqui nem ali. Então Jesus, na nova aliança, ele transformou cada pessoa em templo. Na nova aliança, se você tem fé no Filho de Deus, você é filho de Deus. E você é morada de Deus. Você é templo. A sua adoração para Deus começa dentro de você para Ele. E Ele habita em você. Então é completamente diferente, porque para o povo de Israel era Jerusalém, tinha que ir lá 7 vezes por ano, nas festas, e prestar culto, adoração, tinha que sacrificar um animal. Agora, na nova aliança, nós temos o sangue do Cordeiro como um sacrifício perfeito, justo e eterno, representa esse perdão pleno. Cada vez que eu busco a Deus, eu me arrependo da minha imperfeição, eu quero me aproximar daquele que é santo, santo, santo. Eu confesso as minhas falhas, os meus erros e peço perdão em nome de Jesus. E o sangue de Jesus me lava, me abre o caminho. Então, nesta nova aliança, a noção de santo e profano, ela se modificou da dimensão física Então alguns falam, vamos na igreja. Igreja é eclésia, é congregação. Alguns falam, não, o templo, a igreja, o local em que presta-se culto é o templo. Mas outros dizem, não, a igreja pode estar nas casas. E o que aconteceu nos nossos dias com a noção de santo e profano? O nosso tempo é dominado por uma linha filosófica que não se importa mais com o sentido existencial. É a filosofia linguística que se importa com o sentido das palavras e das narrativas. Porque
a sua narrativa é diferente da minha, o seu olhar é diferente do meu, do dele, da dela. Então, a filosofia contemporânea, ela se importa com as narrativas e com essas múltiplas visões. Tem coisas interessantes porque ela ajuda a gente a perceber que ninguém é dono da verdade. Ok, então nesse sentido, a filosofia contemporânea ajuda a gente. Só que em cima disso, vem borrando tudo e qualquer verdade. A filosofia acaba legitimando o pensamento de que a verdade não existe. O que existe são diferentes pontos de vista. Se Deus não existe, a verdade não existe, tudo é relativo. Então, se a verdade não existe, tudo é relativo, não existe certo e errado. Tudo é relativo. O que para você é errado, para mim é certo, para ele é errado, para ela é mais ou menos. Então, esse pensamento é o pano de fundo que domina a visão das pessoas hoje. Elas não sabem. Um garoto de 14 anos, ele não sabe que ele foi organizado, a mentalidade, a maneira dele de pensar e ver foi colocada dessa forma, onde tudo é relativo. Ele não pensa nisso, mas ele enxerga assim. E a igreja está também impactada, contaminada com essa noção de que devemos ser misericordiosos, devemos ser amorosos, acolhedores. Então, se você distingue o certo do errado, você está discriminando. Você está sendo preconceituosa. O que acaba gerando no comportamento das pessoas? Tudo pode. E vem junto com essa relativização a noção de que a liberdade é fazer o que a gente quiser. A noção de que o homem é bom, o que é mal é a cultura, é a civilização, são os preconceitos, é a sociedade, é a maneira que a pessoa foi formatada. Mas ela é boa em essência. Só que a Bíblia diz que o homem é pecador em essência. Nasceu pecador. E tende para fazer o mal. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda temos, apesar de termos uma nova natureza, um novo coração, ainda temos a tendência de pensar mal, de desejar mal, de fazer coisas erradas, de seguir nossos impulsos, muitos impulsos loucos, malucos, desejos, fantasias, vanglórias. Ainda temos. Então, veja, a igreja, com esse pano de fundo do relativismo, ela não se importa com noção de santo e profano. A igreja não se importa de é mais ou menos, um pecadinho aqui, pecadinho ali, tudo vai levando, as pessoas vão levando, vão empurrando com a barriga. E o tema de certo e errado, de santo e profano, ele é um tema que ajuda a gente a ter uma noção dos valores morais. Para nós, certo e errado não é relativo.
A mentira é pecado. É errado. A prostituição é pecado. A fornicação é pecado. O que é fornicação? É vida sexual ativa sem casar. E fica com um, fica com o outro, fica com a outra, vai. O que isso favorece? Que essa é uma das estratégias de Satanás nos últimos dias. É destruir a família. Porque se as pessoas têm vida sexual ativa sem compromisso, vai no vai da valsa, sei lá, vai da valsa, zero compromisso, então não tem família necessariamente. E as pessoas sem família, elas não têm os valores morais construídos. De certo e errado, não faça assim, meu filho, não é desse jeito, assim, assado. Aquele dia a dia, aquela tessitura na questão do comportamento, na questão do certo e errado, não tem. E é o alvo do inimigo, destruir as famílias, levar a civilização para o padrão Sodoma e Gomorra. Então, essa noção de santo e profano, para o mundo, é preconceituosa. Você vem com esse papo de certo e errado, isso aí é puro preconceito, é discriminação, hein? E corre o risco, quando você fala de certo e errado, eles pegam essa noção e colocam dentro do tema homem e mulher, ou do tema de raça, cor da pele. Eles colocam dentro disso. Por quê? Desfoca noção de certo e errado de valores que são da palavra. A palavra não discrimina raça. De jeito nenhum. Jesus veio para todo aquele que crê. O sacrifício dele foi real. O rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, amarelo, real. Mas essa confusão, essa relativização, deixa coisas que não podem ser relativizadas na vala comum. O profano e o santo ficam embolados, invertidos e sem noção. As pessoas perdem a noção. E aí perdem também o respeito, perdem o temor a Deus. Não tem uma postura de reverência. Também tudo é relativo, a gente vai morrer mesmo, vamos aproveitar, vamos comer, vamos beber, vamos transar, vamos fazer o que quiser, o que der na cabeça. Não há nada além. A vida não tem um sentido. Não existe um Deus verdadeiro, justo, que exercerá juízo. Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Este é o pensamento. E os crentes, sabendo que existe um Deus justo, poderoso, tremendo, que há de julgar os vivos e os mortos, meio que dança nessa música do vale tudo. Você está na sua? Eu estou na minha. Vamos que vamos. Cada um na sua. Isso em nome do respeito. O respeito é muito importante. Reconhecer as diferenças e aceitar e acolher as pessoas é muito importante. O que é problema é quando pega isso para dizer pai e mãe não tem importância nenhuma, casamento não tem importância nenhuma, vida sexual zero importância. Claro que tem. As pessoas vão virando coisa e não percebem. Os relacionamentos vão se coisificando. O que é coisa, pastor? Como coisa? Coisa é um copo que você pega, toma lá o seu refresco e joga fora.
É uma embalagem que você usa e descarta. Relacionamentos descartáveis. Isso não tem importância? Claro que tem. Tem muita importância. Então, o tema da santidade, ele é um tema muito sério para nós. Diz lá em Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz aqui em 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. É Deus falando para nós. Você quer se aproximar de Deus? Então você precisa pensar que a noção de santo e profano precisa existir para nós. Se não existe para o mundo, não vou ficar eu querendo regular o mundo. Presta atenção. Nesse tema, existem dois extremos ruins. O extremo do mundo, que está na relativização, tudo depende de você, do seu ponto de vista, não tem nada de certo e errado, valores morais não tem nenhuma importância. Esse é um extremo ruim, péssimo. E o outro, quando o cristão se apega à palavra de Deus e vai mastigando, meditando e começa a desenvolver a sua escala de valores, a sua noção de certo e errado, que isso é bom. A palavra de Deus é verdadeira, os mandamentos de Deus são verdadeiros, justos, os preceitos do Senhor são retos, o temor do Senhor é puro. Tudo isso ajuda a gente a ter uma linha, uma maneira de nos conduzir. Só que o inimigo vê que você está firme nos valores da palavra e ele não consegue empurrar você para aquele padrão da bagunceira, ele vai empurrar você para o outro padrão, da religiosidade rígida. Você está, a partir da palavra de Deus, se atendo a valores morais, noção de certo e errado, e o inimigo vai quer empurrar você para o moralismo, para exagerar nessa coisa. Não pode, não faz isso, vira um crente ultra mega careta e chato pra caramba, não faz nada e se isola em nome da separação, se isola de tudo, de todos, da cultura, e ainda ganha um broche de xerife da moralidade, fiscal, ainda sobe no púlpito ali e fica tomando conta dos outros. É você no trânsito querendo ser guarda de trânsito. E você não tem essa autoridade, esse treinamento, esse revestimento. Mas você fica. Você se ferra nesse lugar. Porque não vai viver, não vai saber curtir a vida, não vai celebrar coisas boas. O moralismo te engole, você fica isolado, chato e criticando tudo e todos. Então, o seu mestre, o seu Senhor, o seu modelo é Jesus. Jesus de Nazaré. A expressão que Jesus usa, maior número de vezes para referir-se a si mesmo, é o Filho do Homem. Ele era gente, ele era comum. Embora fosse santo, santo, santo. Ele não tinha uma roupa diferenciada, ultra, mega, sofisticada, religiosa, cheia de símbolos, como os fariseus tinham. Ele era do povo. Nem por isso não era santo. Ele, Jesus, é o nosso modelo. Andava no meio das pessoas, comia. Foi criticado porque entrou na casa de Mateus, que era um publicano, era um fiscal de rendas, tipo assim, e os publicanos eram tidos como pessoas não santas. Jesus falou, eu vim chamar os doentes,
os pecadores ao arrependimento. Então, não quer dizer essa leveza de Jesus que ele era tão amoroso, tão acolhedor, tão blasé, que ele não criticasse o pecado. Não quer dizer que Jesus era conivente com o erro, com o mal. Quando, pela lei, uma mulher pega em adultério, ela era apedrejada. Então os líderes lá pegaram a mulher em adultério e trouxeram ela até Jesus. E disseram, olha, lei, mestre, a lei diz, Moisés diz que a mulher pega em adultério flagrante deve ser apedrejada. Jesus olhou para eles, diz que ele se curvou e escreveu na areia. Alguns autores, isso é a imaginação de pregador, né? Diz que ele começou a escrever os pecados das pessoas. Escrever na areia. Escreveu lá. Aí o cara começou a ler lá o pecado dele. Mentiroso, ladrão, fornicador, compulsivo sexual. Começou a escrever, foi escrevendo, ficou em silêncio. Aí olhou para eles e falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles leram na areia ali o que eles andavam fazendo, né? E foram embora. E Jesus perguntou para ela, mulher, eles não te condenaram? Eles não te apedrejaram? Ela, não, Senhor. Ele disse, vai em paz e não peques mais. Veja, a atitude de Jesus não era de aprovação do adultério. Vai em paz e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a noção do pecado, quando Deus diz que algo é pecado, é porque quando você se deixa levar pelo pecado, aquilo traz, você semeou mal, você vai colher um mau fruto. Então, um ponto importante para a gente entender na noção de santo e profano, na igreja, é interessante a gente, por exemplo, o ambiente aqui é o púlpito, aqui é lugar totalmente santo. A Bíblia não autoriza a gente dizer que aqui é um templo de Deus, ela diz que nós somos o templo de Deus, mas a gente separou esses cálices para tomar a ceia. Os nossos microfones, os nossos instrumentos. Então a gente tem uma noção, aspas, de sacralidade, de esse material está separado para o uso e para o serviço do Senhor. Mas não é uma coisa absoluta. Agora, nós precisamos ter essa noção a respeito de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso tempo. E santificar-se não tem só a ver com você se afastar do pecado. O próprio Jesus, que jamais pecou, era santo, perfeito, ele diz assim, João capítulo 17, na oração sacerdotal. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo. Então Jesus falando, eu me santifico a mim mesmo. Então ele se separava do quê? Do pecado? Não, ele não tinha pecado. Ele se separava do mundo. Ele se separava da vida comum. Embora ele fosse uma pessoa comum. Ele tinha um momento dele de oração, ele tinha um momento de buscar. Por exemplo, quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele subiu ao monte e ficou em oração uma noite inteira. Outro dia eu estava pensando nisso. Mas Jesus não tinha a mente perfeita, a comunhão perfeita? Tinha. Por que ele ficou a noite toda orando para saber? Não era uma coisa automática? Ele saber tudo que o Pai quer, como não é? Não, não era automático. Então ele buscava saber a vontade de Deus. E ele orava, Senhor, Pai, aquele e o outro, e não sei quem. E ele teve clareza de quem eram os 12 líderes que ele deveria escolher. Moisés subiu ao monte e Deus se revelou para ele na sarça. Passado um tempo, agora no deserto com o povo, no mesmo monte, ele foi no Sinai e Deus deu para ele os 10 mandamentos. 40 dias depois, ele desceu e outra vez Moisés subiu ao monte e disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus colocou Moisés numa penha, entre duas rochas, assim, colocou ali e passou com a sua glória, e colocou a mão ali naquele pedaço da rocha, mas a glória de Deus passou ali. Deus fez isso para dar uma experiência a Moisés e também proteger a vida dele, senão ele ia derreter. E diz a Bíblia que quando ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, subiu ao monte e Deus falou com ele, lhe deu instruções. Então, nosso modelo é Jesus, que era uma pessoa comum do povo, convivia, celebrava, se alegrava, participava das festas, mas era santo, mas buscava o Pai, saía cedo para orar. Então, essa noção de santo a gente também pode desenvolver e ter, de santidade, em relação ao mundo. Porque tem coisas do mundo que são pecados, mas outras que não. Jesus diz assim, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Cuidados da vida é trabalhar, criar filhos, estudar, prosperar. São os cuidados da vida. Tudo isso é bom, é lícito, é legítimo, é necessário. Mas Jesus falou, cuidado para que os cuidados da vida não sobrecarreguem você. Que você perca a noção do reino. Agora, glutonaria e embriaguez são pecados. Então tem coisas que são só cuidados da vida, tem coisas que são pecados. E tem coisas do mundo, pecados do mundo ou cuidados da vida no mundo,
que podem estar pactuadas, influenciadas pelo mal. Tudo do mundo é influenciado por Satanás. Tudo da cultura, a música, a dança, as artes. Não. Mas o mundo jaz no maligno, não jaz? Jaz. Está no maligno. O mundo está no maligno. Então, as coisas do mundo podem sofrer a influência do inimigo? Podem. E a gente precisa ter noção disso. E nós, como cristãos, precisamos perceber que determinado costume, determinado hábito, determinado alimento, determinada atividade cultural, ela está completamente pactuada. E se a gente come aquilo, a gente fica contaminado, espiritualmente. Não é uma coisa cerimonial, não é um moralismo religioso. A gente precisa ter noção. Então, precisamos prestar atenção. Jesus fala, eu não sou do mundo, eu estou no mundo. Peço, Pai, não peço que os tires do mundo. Eu quero estar no mundo, ficar no mundo, participar, trabalhar, influenciar, trazer o reino. Mas eu não quero me envolver com o mal. Eu não quero perder a minha vida com os cuidados da vida. Que ficar rico, ter sucesso, ter fama, ter prazer, ter poder, ficar vivendo disso para isso e perder a noção do reino. Não, eu não quero. Eu quero chegar perto de Deus. Eu quero ser santo. Mas não quero ser legalista. Não quero ser moralista. Eu quero me aproximar do Senhor, ter fome e sede de Deus. Você quer ter experiências com Deus, porque Deus, veja, Ele quer dar experiências para nós. Ele quer se revelar. Você precisa buscar. Fazer o seu devocional, santificar, separar um tempo para ler a palavra. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Deus tem tesouros eternos para nós. Ele quer responder às tuas petições. Ele quer responder às suas orações e pedidos. E Ele quer revelar para você a Ele mesmo, porque Ele é o nosso grande e maior tesouro. Para isso, devemos nos santificar. Deus abençoe.